Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos aprofundar um tema fundamental para o sucesso no mercado, que é a gestão técnica do trade. Ou seja, as decisões que tomamos após, o clique, depois do clique, após entrar em uma operação. Porque muitos operadores concentram toda a energia apenas na busca pelo ponto perfeito de entrada. Mas é justamente o que acontece depois, que é a condução da operação, que separa os consistentes dos impossíveis. Então, ao final dessa aula, o objetivo é que você tenha clareza sobre como gerir operações com profissionalismo, abandonar decisões emocionais e executar um ciclo completo de aprendizagem e evolução, operação por operação. Vamos começar então conceituando o que é gestão do trade. Gente, é um conjunto das decisões tomadas após a execução de uma ordem, entrada em uma posição, tendo como objetivo maximizar retornos, limitar os prejuízos e impulsionar o autodesenvolvimento. Então a missão hoje é revisar os pilares dessa gestão, que é o gerenciamento de risco dinâmico, ou seja, o famoso trading stop, mas não só ele, como outras técnicas também, que são variações. Atitude disciplinada e criteriosa durante o trade, que é como mudar o meu planejamento, mas mantendo a disciplina. E esse planejamento ele é baseado no gerenciamento dinâmico. E assim vai. Você vai entender daqui a pouco. E o monitoramento ativo e análise após o fechamento. Você tem que estudar o que você fez para melhorar e assim fazer melhor amanhã. Gente, assim que uma ordem é executada, o primeiro passo é garantir que o stop loss está configurado. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma excelente entrada a partir do momento que nós tivemos esse breakout com volume ascendente. Então, eu entendo que temos uma boa entrada a mercado. Eu entro, estou usando o replay, tá, gente? Posiciono a minha operação e a confirmo, e o meu stop ele vai estar exatamente no ponto de defesa, levemente abaixo ao ponto natural de defesa, compreendendo que perdendo esse suporte, dessa área de importância, ele vai corrigir de forma aguda. Então ele vai cair bastante. Então eu não vou posicionar meu stop aqui se eu sei que perdendo aqui, ele certamente perderá aqui. Ok? Mas a aula não é sobre isso. A aula é sobre a gestão do trade. Então, beleza. Entrei na minha operação, eu posicionei o meu stop e tá aqui o meu alvo, que é 2 vezes ali e meia, vamos colocar, baseado no risco-retorno. Baseado 2 vezes e meia ali, o meu stop. Tudo bem. Eu tenho a opção de posicionar o meu alvo ou de fazer o trailing. Neste caso, a gente vai focar em um exemplo do trailing dinâmico. Então, tudo bem. Eu tenho a minha entrada e a partir desse momento, o mercado ele começa a andar. Só que eu tenho critérios que estabeleço de como eu mudo a minha percepção para sair da operação ou para andar o meu stop ou para, de fato, sair onde me é devido. Então, essa é a condução dos fundos, dos bancos, dos grandes gestores. É dinâmica, ela sempre é dinâmica. Os trades de varejo, geralmente, eles fazem ali, o stop é fixo por conta do medo do descontrole emocional. Mas quando se é um gestor,
Você não, certamente já venceu, já superou o medo. Então você tem que ser o mais racional possível. Então, ok, eu tenho aqui meu stop hipotético baseado em um percentual do que é disponível para a operação dessa natureza. Nesse caso é um swing, então é 1%. Não pode ser ali acima de $150 o meu stop, mas ao mesmo tempo ele tem que ser técnico. Então é simples, eu vou calcular o meu stop técnico baseado no percentual disponível para aquela operação, ok? Simples. E aí, a partir desse momento que eu tenho a entrada, eu vou estabelecer os critérios. Eu tenho a minha saída, eu tenho aqui o meu stop, mas o meu critério é, a partir do momento que o preço demonstrar, de alguma maneira, uma região para eu proteger o trailing, né? Fazer o trading, proteger o meu ganho ao mesmo tempo dando a possibilidade dele ir até mais do que era preconizado antes por mim, eu fazer essa mudança, fazer essa melhoria, essa alteração, visando um resultado melhor ao mesmo tempo, compreendendo que esse novo momento que surgiu ali para o trade, e eu estou falando disso aqui, ó. Olha o momento que surgiu. Esse aqui, ó. Eu vou posicionar aqui embaixo. E eu sei que se ele perder esse fundo, ele vai voltar para testar a entrada. Eu não sei disso? Compreendendo o básico de análise técnica, você não entenderia isso? Então eu subi o meu stop e agora já estou ganhando $92. É um trading stop técnico também. Mas ele está pagando praticamente quase, mais da metade, na verdade, do meu stop. Olha que interessante. E ao mesmo tempo estou fazendo algo lógico, que faz sentido. Se ele perder esse ponto técnico, ele certamente vai testar aqui abaixo e ir para o meu ponto de entrada. Olha que vacilo eu ia dar. Conseguiu compreender? E aí a gente tem uma condução baseada no trading e aí abre um novo momento de proteção. Eu entendo também que se ele perder essa região, essa mini região aqui de valor, se ele perder aqui, ele vai testar essa outra, onde estava posicionado o meu trading anteriormente. Então, eu vou fazendo uma gestão atualizada e dinâmica. Agora eu já estou ganhando 178, eu estava arriscando em torno ali de 150. E deixo o trade correr. Conseguiram entender? Então, essa dinâmica protetiva, você podia, lógico, ir até além. Essa dinâmica protetiva, ela vai fazer com que você não subestime, tá? Não subestime o potencial de uma operação sem cometer nenhum erro. Baseado, lógico, em decisões emocionais, baseado na ganância, baseado na indisciplina. É diferente, é uma linha tênue, eu entendo. Mas nunca, tá? Nunca substitua a racionalidade por qualquer que seja a emoção, seja a ganância, seja a ambição ali no trade, seja o medo. Nunca substitua a razão. Sempre lembre, eu tenho que voltar à racionalidade, tá? Então, não caia num erro do... A gente falou de ganância aqui, mas agora vamos falar de medo, que é quando movem um stop para trás, ou seja, tomando mais risco. Isso mina a sua disciplina. É isso que você não deve nunca fazer. Ou seja, meu stop está 140 ali, 150, eu vou mover meu stop, vai para 200, vai para 300, vai para 400. Cuidado com isso, porque isso corrói os resultados, tá bom? Então pergunte-se, o cenário ainda justifica permanecer exposto? Existe um novo padrão? Existe uma mudança de fluxo? Existe um rompimento inesperado?
tá? Porque o mercado ele é dinâmico, então o trade ele deve ser flexível, sem pulso. Ele deve ser flexível sem ser impulsivo. Consegue entender? Há uma diferença. As realizações parciais, elas também são ferramentas que são alternativas super úteis para você já colocar no bolso. Ah, eu não quero mover stop, porque eu posso mover stop errado, por não ter tido tempo para planejar. Ok, faça parcial. Tá bom? A parcial, ela acaba garantindo uma fatia de lucro e reduz a pressão sobre o restante da posição. Tá bom? E aí, se o preço vai contra a operação e surgem sinais claros de reversão, você vai também ter uma forma de reduzir a exposição, reduzir o prejuízo, né? E sair antes de ser estopado, tá? A disciplina emocional, gente, ela não é você estar cognitivamente engessado. Ela reside em executar o planejamento mesmo no calor do mercado de uma maneira responsiva, respondendo o que o mercado faz. Se o mercado está extremamente otimista e do nada acontece um evento grave que torna pessimista, você vai se manter otimista? Não, você vai ter simplesmente que liquidar a sua operação mais rápido possível ou inverter a mão. Isso é ser indisciplinado? Não. Isso é reagir aos acontecimentos, é reagir ao mercado. Tá bom? Então, você tem que anotar as sensações, as dúvidas, as tentativas de autopersuasão, que é, não, aconteceu esse fato aqui que altera todo o mercado, essa notícia, vamos colocar assim, mas o mercado vai voltar, porque o mercado está muito forte, tendência geral, tendência macro, tendência principal. Gente, fatos podem inverter essa lógica aí facilmente, né? Basta acontecer algo que justifique. Então, essas tentativas de autopersuasão, né, acontecem muito. Então, autoconhecimento é o diferencial do profissional, do trader bom mesmo, tá? E aí, quando a gente encerra uma operação, a gente encerrou agora a operação. O trabalho acabou? Não acabou. Não se iluda. Quando a gente encerra a operação, nós vamos dedicar alguns minutos a entender, tá? Registrar entradas, saídas, tá? Contexto, as decisões durante o trade para você aprender com o que você faz. É igual uma máquina, né? Hoje em dia, vai aprendendo ali com a prática. Então você faça isso também e use um diário de trade. Então vou até destacar aqui. Vamos ajustar para ficar bacana. Então dedique alguns minutos para registrar entradas, saídas, motivos, contextos e a decisão durante o trade, além do impacto emocional, né? Use um diário de trade. Isso é muito importante. E a análise, essa análise pós-trade, ela permite, gente, você identificar os padrões de erro. Perceba que sempre você erra na mesma coisa. Ao mesmo tempo, você vai conhecer seus pontos fortes e ter oportunidade real de evolução, que é você entender o que está acontecendo de errado e mudar. E outro ponto, reflita. O stop foi respeitado, o ajuste foi racional. Tá? Os ajustes, inclusive, quando a operação está correndo, devem ser acompanhados de perto. É muito fácil errar eles. A ansiedade ou disciplina guiaram o processo. O que aconteceu aqui nesse trade? Então, tanto ponto negativo como ponto positivo ali deve ser mencionado. Vai ajudar na tua evolução, porque é um processo contínuo. É isso que faz você evoluir. Trade a trade. Então, gente,
todos os dias depois do mercado, sempre tenha esse hábito de anotar a sua percepção, de compreender o que está acontecendo com você, em termos de evolução, em termos de não só, eu falo do autoconhecimento, de aspectos psicológicos e tal, mas também como você está tecnicamente evoluindo. Porque é uma união entre a percepção técnica, emocional, né, e a gestão também, a execução daquilo que é compreendido, daquilo que é como, ok, você entende o aspecto emocional do trade, mas você não é bom na gestão, apesar de entender, você não é bom, não consegue ainda, ou não tem ferramentas e não dá devida atenção a conseguir fazer o cálculo correto de lote. Porque tem muitas pessoas que, a minha mão, né? Fala-se mão, né? A minha mão é um lote, um contrato, 2 contratos. Não existe isso. Porque isso deve ser ajustado aonde está o teu stop tecnicamente, onde ele está posicionado, e você tem que ajustar o lote, se vai ser um lote, 1,5, 2, 3, 4, 5, vai depender de qual é o saldo da sua conta que você vai usar, qual é o percentual, e esse percentual, para ser saudável, tem que ter ali no máximo de 1 a 2% para ser saudável. Acima disso, estatisticamente, vai ser difícil você sobreviver, porque você vai ter que fazer novos aportes, e esses novos aportes vão minando a sua confiança, porque, poxa, só estou colocando dinheiro, não estou vendo nada voltar para mim. Isso vai minando a confiança. Então, o ajuste de que muitas vezes você entende o emocional, você entende a técnica, mas você não é bom de gestão. E aí nada feito. Tá? E aí você se dá mal. Então, sempre tenha um entendimento desse contexto, tá? Desse contexto de gerir da mesma forma, entender a gestão da mesma forma que você entende da importância emocional e da importância técnica. Ou seja, 1%, como eu falei, 1% é X. Ok, mas eu quero me posicionar nessa região ou nessa região. Então, vou ter que calcular qual é o tamanho da minha mão. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 lotes. Tá? Ao mesmo tempo, gente, quando você faz a tua saída também, ela tem que ser uma saída não baseada apenas em pontos, em pips, em pontos. Eu vejo muita gente fazer, minha saída é X pontos. Gente, não existe isso, porque qual é o tamanho da volatilidade? Né? Tem uma ferramenta fantástica que ajuda você a entender. Se chama ATR, média de amplitude de variação. Então aqui eu estou vendo que é 53. O ATR está dando 53. ATR de 14. Você pode colocar, ok, eu quero um ATR mais ajustadinho ali, vou botar 13. Eu quero um ATR mais responsível, vou colocar 8. E aí você vai ver a média da amplitude, da variação. Eu quero um que tenha mais dados, mais data, vou botar 21, que seja. O padrão ali é 14, eu gosto de usar 13. Tá? Então aí eu consigo observar a média de amplitude. Então, qual é o tamanho da volatilidade? Então, poxa, se é 53, como é que eu vou definir a minha saída, o meu stop em pontos, que seja um terço disso? Você vai ser stopado o tempo todo. Então, muitas vezes é a falta do entendimento de gestão que prejudica o trader de ser bem sucedido. Então, são 3 pilares.
ok? É emoção, técnica e gestão. Emoção, técnica e gestão. Então, o meu stop também não pode ser em pontos fixos, nem saída em pontos fixos, porque eu tenho que saber qual é a média da amplitude. O ATR vai me dar isso. E aí se trabalha, em média, ali 1,5 ATR para stop. Você pode fazer o mesmo ali para saída. 1,5, 2, ok, faz sentido. Tá? Você pode utilizar também para o trading. Então, são formas de você se adaptar às condições de mercado e, dessa forma, fazer operações amplificadas. E quando eu falo amplificado, eu falo amplificar ganho e manter ali o teu stop e ele vai ficar na tua qualidade de risco, que é 1% da minha conta, que é 0,5% da minha conta, ok. Ele não vai mudar, ele vai ser isso, ok? Então imagina na questão mesmo de percentual, se eu tenho a minha conta, ok, 100% da minha conta é X, eu tenho a 1% como referência por operação, eu teria que perder 100 vezes seguidas para zerar uma conta? Qual a possibilidade estatística disso acontecer? É bem difícil, não é? Entendeu? Então, se você tem esse domínio da gestão lógica, matemática, você diz, poxa, pode ser mais fácil do que aparenta ser. Tá? Então, gente, você tem que compreender como você reage. Você tem que refletir sobre a diferença entre agir pelo plano e gerenciar pelo emocional. São dois opostos. Então, a boa gestão ela começa após o clique. Você tem que gerenciar o stop e os alvos com disciplina. E tem que ser flexível, mas sempre criterioso. E outra, gente, analisa todo o trade. Não importa o resultado. Qualquer operação vai te dar data, vai te dar dados e você vai conseguir melhorar, nem que seja um pouquinho. Porque a consistência ela não nasce não de grandes acertos, mas da excelência silenciosa, a gestão diária de cada operação, tá? De cada trade. Então a gente tem pontos aqui super confluentes, tá? No ouro, né? Por termos fatores fundamentais que justificariam essa entrada, fatores técnicos que justificariam essa entrada. Então eu tenho que ter uma gestão que esteja de acordo com isso. Não adianta eu simplesmente apertar o meu trading, o meu stop, a minha condução, já que a amplitude ela está subindo. Não adianta também eu caçar topos aí e abrir gratuitamente shorts. Eu estarei contra a estatística. Tá, gente? Então sempre esteja a favor das estatísticas. Sempre busque uma coordenação, novamente, entre o emocional, entre a gestão e a técnica. São esses três pilares que certamente vai te tornar um grande profissional. Continue conectado a todas as redes da AFP em português. Para análises, você tem no Telegram, inclusive, análises
e notícias em tempo real, com a minha curadoria também. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, então continue conectado às principais redes da FP para atualizações e nos vemos em breve. Até mais.